Estamos iniciando aqui o exercício da saia evasê com desconstrução de modelagem. Nós iniciamos este exercício com a mulagem da saia ajustada, com formação de pence na linha da cintura e frente e costas. Aqui eu já preparei ela costurada, né? Foi retirada do manequim, costurada no mesmo bloco onde foi construída, né? A costura é feita pelo lado direito de onde foi feito a modelagem. O passo seguinte seria criar a formação de volume na barra, obedecendo o desenho que foi indicado no exercício. Eu preciso criar a minha linha até lá na barra de recorte de centro da frente. Então, eu tenho 10 centímetros e meio o final da minha pence, né? Eu marco lá no final da pence e 10 centímetros e meio aqui na linha da barra. Eu vou traçar uma linha até lá na barra, sinalizando, né? Para que eu preciso dessa linha? Para criar o encaixe, onde eu vou adicionar um volume para criar esse meu efeito flare ou evasêzinho na linha da barra. Este encaixe é feito com um triângulo, né? Evasê na sua parte inferior, né? Inferior. Qual a medida dele? É a medida que eu decidir que será a minha abertura e o meu volume. Eu quero que o meu volume comece a partir de 10 centímetros abaixo da minha linha de quadril. Então, 10 centímetros abaixo, a minha marcação está mais ou menos por aqui, né? É por aqui que eu vou trabalhar o meu recorte. Ou poderá ser um pouquinho mais também, eu que vou decidir. O meu encaixe, eu já tinha planejado ele com esse tamanho, então eu vou abrir com a tesoura até onde eu tenho minha marcação de volume, que eu vou provocar, né? E vou costurar o meu encaixe nas duas aberturas, né? Que eu vou fazer no centro da frente. Eu só vou sobrepor no tecido de baixo. Eu não preciso fazer costura e virar costura como foi feito aqui na lateral e abrir a costura. Eu posso simplesmente sobrepor no meu painel. Eu vou abrir a saia para ficar mais fácil o entendimento. Vou colocar alguns alfinetes até lá no ponto que eu resolvi iniciar o meu volume. Na outra abertura de centro da frente, eu finalizo a colocação deste painel. Lá na barra, mais um alfinete. E vou passar uma costura em cima, uma costura. Mesmo movimentação eu vou fazer no centro das costas. Primeiramente marcando qual a medida que eu tenho do final da pence até meu centro das costas. Foram 10 centímetros o que eu encontrei. Eu vou traçar esta linha. E, da mesma forma, vou medir quanto que é o painel que eu defini que eu teria, 33 centímetros e meio. Eu venho para cá e marco os 33 centímetros, ou a medida que eu defini do quadril para baixo. E depois eu posso planejar meu encaixe. Eu vou abrir com a tesoura, né? Aqui eu vou abrir até o pique e vou encaixar um outro painel da mesma forma que eu encaixei na frente. O meu modelo pronto
para ser construído está aqui, para que eu faça a minha desconstrução. E para isso eu tenho algumas técnicas, né, ou conceitos que eu tenho que levar em conta nesse momento. Para que eu consiga desconstruir esse meu modelo, eliminando costura da lateral, profundidade de pence, né? Eu tenho alguns pontos que eu tenho que passar de recortes ou de desenho para que eu consiga chegar no... A saia justa, costurada, os pences, lateral, e com os encaixes aplicados frente e costas, eu já posso aplicar a minha técnica de desconstrução, levando em conta que eu tenho que passar com os meus recortes por alguns pontos fundamentais, que seriam final de pence, frente e costas, eu tenho que passar por esses pontos, início do meu encaixe de volume, início do encaixe, frente e costas, e um ponto na linha do quadril. Não precisa ser exatamente em cima da minha linha de quadril a 16 centímetros da cintura, pode ser um pouquinho acima ou um pouco abaixo, onde eu defini que ele deva passar. Mas nesta região eu tenho que ter um ponto. Cintura, claro, né? Eu já tenho aqui minha linha de cintura marcada, mas considerando que isso aqui fosse um vestido ou uma outra peça que teria parte de corpo alongada ou cintura levantada, eu teria que passar também nos pontos de cintura, início de pence, início de lateral, início de pence de costas. Com isto, eu vou obter o desenho que eu definir. Aqui eu defini que eu teria uma construção geométrica nesse primeiro recorte, né? Chegando com ângulos, né, na sua construção e passando pelos pontos necessários. E os outros recortes eu defini que seriam mais orgânicos, né? Um terceiro recorte também, que não necessariamente tenha que passar por algum ponto, mas é mais por uma questão estética. Eu vou criar esses recortes, tantos quantos eu achar necessário. Estes que passam nos pontos principais são fundamentais. Os demais já seriam mais a nível de uma criação minha, ou de um desejo meu de criar mais painéis e mais moldes, né? Então, aqui eu tenho minha saia pronta para ser recortada e trabalhada em cima do tecido que vai ser costurado. Muito bem. Aqui eu tenho uma construção de saia ajustada com encaixes de volumes na barra que eu decidi interpretar com apenas 3 painéis de recortes, né? E são recortes orgânicos que eu escolhi. Então, a partir do desenho e da movimentação que eu resolvi criar, passando sim por aqueles pontos que eu já expliquei que são fundamentais, linha de lateral de quadril, final de pence e início de volume do recorte. Aqui é meu início de volume que eu apliquei na saia, criando esse vazio. Aqui é meu início de volume. Partindo desta definição dos pontos onde eu tenho que necessariamente passar, foi traçado esse desenho curvo com linhas curvas. Então, o modelo a ser interpretado e costurado para este exercício de desconstrução foi escolhido este modelo de saia. A partir do desenho, foi recortado exatamente em cima da linha traçada e preparados bloquinhos de molde que vão ser colocados em cima do exercício, do tecido do qual ele vai ser costurado.
Nós vamos visualizar aqui, então, a saia já recortada as suas partes e montada no tecido certo que ela vai ser cortada. Então, ela vai ser feita 2 partes no morim claro, né? E a faixa do meio vai ser feita neste azul. Então, esta faixa aqui, nós vamos cortar e costurar no meio, que é o bloco número 2 da modelagem. Temos aqui, então, o bloco da modelagem, o painel número 1 e 3, sendo cortado nesta cor, na cor do morim, né? Está todo ele aqui já colocado no tecido, né? E o que temos que observar seria o 0,7 ou meio centímetro, né, de costura. 1 centímetro fica quase demais, então dá para deixar 0,7 ou meio. As partes onde a gente não vai acrescentar costura, antes mesmo de separar os pedaços, a gente assinala com um X para não se enganar na hora que estiver montando essa parte. Então, os piques, né? Colocar os piques, dar a margem de costura, painel número 1 e 3, conforme eu já mostrei antes, e o painel número 2, nós fizemos ele em outra cor, para a gente poder diferenciar. Aqui tá o painel número 2, no tecido azul. Então, agora, nós vamos recortar e depois costurar, obedecendo aquele formato que eu já passei para vocês, que é colocar no calcador da máquina o vale e embaixo ficar a montanha. Então, a gente vai preparar e vai mostrar em seguida. Nós já temos aqui os 3 painéis cortados, né, com a margem de costura. Margem de costura, os 3 painéis prontos, né? E agora nós vamos fazer a preparação deles para ir para a máquina e para costurar, né? Aqui a gente deixou essa margem bem ampla aqui de centro da frente e centro das costas, porque a gente está montando meio painel frente e meio costas nesta pilotagem. Começamos aqui, então, com a preparação de alfinetar as partes, né, para costura depois. Eu vou mostrar direitinho aqui para vocês como é que a gente começa com essa preparação. Eu vou unir os piques, né, pique com pique. O que eu estou deixando aqui? O risco, né, eu estou deixando junto com o tecido, né, para ficar mais fácil de vocês de entenderem. Mas eu posso retirar aqui, eu posso retirar o meu risco depois, né, e deixar só os meus 2 tecidos. Só que eu não posso esquecer da marcação do meu pique, né, do meu pique aqui na outra parte. Da mesma forma, na sequência, ok? E eu tenho uma outra questão que é bem importante para a gente verificar agora, né? Além disso, eu vou tirar, agora nós vamos retirar o tecido do risco. Aqui, nós já temos todo o painel alfinetado, preparadinho, né, para ir para a costura. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a montanha e no outro lado eu tenho o vale, né? Então, o que acontece aonde é minha montanha? É onde eu tenho o volume de tecido sobrando, olha aqui, ó, parece que tem tecido sobrando. E, na verdade, não é. Se eu colocar aqui bem direitinho, eu vou ver que ele vai encaixar. Daí, o que eu faço para facilitar nesse momento? Na região que tá o tecido esticado, eu corto só o tecido que tá esticado, só na região do vale. Eu vou dando alguns piquezinhos bem pequenos, né? Porque a minha margem de costura também é pequena, então, eu consigo igualar ao tecido de baixo. Veja bem, o pequeno pique que eu dei, eu já consigo trabalhar a costura melhor.
Agora, a gente vai para a máquina e vai verificar aqui. Aonde eu tenho vale, eu vou colocar o calcador da máquina. A parte da montanha vai ficar embaixo, embaixo do calcador, na parte de baixo do tecido. E assim eu vou indo. Quando eu chegar num local, aqui ainda eu tenho montanha, né? Eu tenho ainda montanha, né? E ainda montanha. De repente, nesse pedaço, eu não vou precisar. Eu tenho nessa região aqui que talvez ela fizesse um volume um pouco maior, né? Mas se eu analisar meu molde aqui, eu praticamente tenho mais montanha no lado, né, do meu azul aqui, do que no lado do cru. Então, nós vamos lá para a máquina costurar agora e a gente vai verificar isso. Teoricamente, eu teria aqui uma região de vale, nessa região aqui. Então, nós vamos virar a máquina, este pedacinho aqui, para vocês verificarem como é que vai ser. Vamos iniciar a costura agora, né? Preparei bem ali no início, rematei e vou seguindo aquela minha margem de 0,7 a meio centímetro de costura. Estou seguindo, cuidando. Embaixo, se vocês observarem embaixo, tem o maior volume de tecido. Eu fiz os piquezinhos ali para o tecido abrir um pouco e costurar melhor. Então, eu estou costurando o vale sobre a montanha. Ó, mais uns piquezinhos. No momento que vocês estão costurando, é que vocês vão sentir a necessidade de dar o pique para o tecido de cima relaxar. Então, sempre a parte embaixo do calcador é aquela onde o tecido está mais esticado. Isto. Ó, esse pedacinho aqui eu já tenho a montanha em cima, eu tenho tecido sobrando a mais ali. Então, eu posso chegar até esse próximo alfinete, rematar isso, eu vou virar e vou costurar desse ponto, aonde eu tenho o tecido mais relaxado, ó, embaixo eu tenho mais tecido do cru. Eu tenho o vale agora que está no meu azul. Então, vou costurar, organizo ali. Vou segurando, sempre segurando muito cuidado. Minha montanha tá embaixo agora. E eu vou encontrar até onde eu tinha arrematado anteriormente. Isso. Remato de novo. Então, o segredo para que eu tenha esta costura bem perfeita e organizada é eu só observar essa questão. O meu vale tem que estar embaixo, tem que estar em cima do calcador e a minha montanha, a parte mais com que eu tenho maior tecido embaixo. Aqui eu não precisei fazer os piques porque eu tenho bastante tecido, não é uma curva tão acentuada. Ele é um recorte orgânico, claro, vocês viram que a gente não tinha ângulo, né? Porque esse recorte que a gente tem deste painel é orgânico. Aqui eu estou finalizando, um pouco de cuidado. Isso. Agora, vamos retirar os alfinetes. Retirando os alfinetes pra gente verificar. Então, vocês percebem aqui, ó, onde que eu tenho esse enrugadinho é a parte que ficou embaixo, no painel de baixo, na hora que eu costurei. Abrindo, né, nós temos aqui perfeito, não fez uma imperfeição na costura. Claro que ela vai melhorar agora, com a passadoria a gente consegue visualizar. Nós vamos costurar o outro painel e em seguida a gente vai passar ferro e vai verificar como...
costurando agora o terceiro painel, né? Obedecendo as marcações, os piques, né? E cuidando aqui, dando os piquezinhos pro tecido relaxar, porque ali a gente tem um volume bem grande de coisa. Prepara, segue com costura. Não tentar costurar na hora que tá difícil e o tecido tá enrolado embaixo. Tem que vir e preparar antes de costurar. Isso. Neste painel a gente tem quase todo ele projetado, a curva na parte de baixo. Curva maior, então a gente tem um painel quase todo ele com vale, né? Então não precisamos interromper a costura e virar o painel. Deu para trabalhar na sequência. Dá para deixar o alfinete também. Aqui a gente colocou o alfinete de uma forma diferente em alguns lugares, que vocês podem ir tirando se tiverem alguma dificuldade, que ele fique atravessado para não pegar na agulha, né? Mas daí tem que firmar bem com o dedo. Ok, finalizou o painel. Ele estoura um pouco a imagem, porque a gente tá trabalhando com a luz da máquina, né? Embaixo do calcador. Agora retirando os alfinetes. É muito rápido, muito prático, se obedecido. Aqui nós já temos a nossa saia costurada, né? Já aberta passada a ferro e alinhada as costuras internas, né? Onde a gente eliminou a pence, frente e costas, a costura da lateral. Nós não temos costura na lateral e temos a saia modelada e ajustada nesse corpo, e os volumes que foram criados a partir dos encaixes, eles estão aqui também representados e criando esse flarezinho, esse volume só na linha de recorte princesa frente e costas. Então, a partir daqui, a gente pode trabalhar o corpo inteiro. A gente viu que ele está certo no corpo, então a nossa piloto de meio frente, meio costas, já deu certo. Nós podemos interpretar a nossa saia inteira, sendo que centro da frente, ela vai ser dupla. Então, a gente pode considerar no nosso molde, ou mesmo aqui neste rascunho de pilotagem, né? Que aqui na frente vai ficar duplo esse painel, esse aqui também, e este aqui também vai ser na dobra do tecido. E a abertura vai ser no centro das costas com zíper até a linha do quadril. Aqui então o nosso piloto meio, corpo meio frente, meio costas, ele já indica que eu posso passar para a pilotagem no tecido correto e da saia como um todo. Ainda para este mesmo modelo, nós podemos criar mais alguns elementos de criação ou de design, né? Eu posso aplicar nesse modelo algumas questões que eu posso valorizar mais ainda o meu modelo, que seria um bolso nesta linha, mais ou menos da linha do recorte princesa para a lateral. Eu tenho a aplicação de um bolso, me utilizando desta linha de recortes. Eu vou criar o fundo do bolso, né? E vou aplicar ele naquela costura e vou criar um outro elemento de modelagem
que vai valorizar a minha peça.